É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quando eu ouço esse tipo de introdução, eu fico pensando, quem será que eles estão apresentando ali? Porque a gente passa tanto perrengue no dia a dia, que no final das contas a gente não sabe o que acontece mesmo. Mas dizem que marketing é tudo, né? Então vamos nessa. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse tempo todo, como nós evoluímos ao longo do tempo, qual é o estágio que nós estamos hoje. E se for possível que você consiga buscar algum tipo de inspiração na nossa história, na nossa experiência. A melhor definição que eu já vi para experiência é o nome que as pessoas dão a seus erros. Então eu espero que a gente possa compartilhar um pouquinho deles para que ao mesmo tempo você consiga no dia a dia buscar dentro do teu negócio, executar menos erros e com isso você conseguir crescer cada vez mais rápido num país que é muito inóspito, num país que é contra o empreendedor, num país que se escandaliza quando um candidato diz que tem 400 milhões de patrimônio e 400 milhões obtidos legalmente e não se escandaliza com outros que têm alguns milhões obtidos de forma um pouco diferente. Esse é o nosso país, é o país que não gosta de empreendedores, é o país que, na realidade, olha para o empreendedor e tenta fazer tudo do contra. E nós, apesar disso, tentamos fazer as coisas diferentes e é muito legal compartilhar isso com empreendedores que estão aqui também e querem fazer desse um país que seja um país um pouco diferente, um pouco mais amigável para o empreendedorismo, um pouco mais justo para todas as pessoas. E quando eu fiquei pensando como comentar isso com vocês hoje, a Vivi no começo disse, conta a história, conta o que aconteceu e tudo mais. E eu disse, mas se eu contar só a historinha, o negócio acaba ficando meio sem graça, ficando meio enfadonho. E eu fui buscar algumas coisas que eu já comentei em outros locais e eu lembrei de uma palestra uma vez que eu comentei com um pessoal lá na nossa cidade, em Rio Negrinho, Santa Catarina, lá no interior, e que eu acho que vale a pena trazer, e junto com isso eu conto um pouquinho da história e posso trazer para vocês um pouquinho daquilo que aconteceu ao longo desses anos. Tá? E a ideia ela é trazer não mais os 4 P's do marketing, que são tão famosos, mas trazer os 4 P's do empreendedor. E o que são esses 4 P's, como a gente consegue fazer com que esses 4 P's funcionem no nosso dia a dia. E como o marketing sempre preceitua, a gente precisa deixar um bônus para vocês. Então, se você ficar até o fim, hoje tem o 5º P do empreendedor, que é um Pzinho novo lá e vale muito a pena a gente estar passando por ele. Eu só preciso ver não está aparecendo as minhas anotações ali, se vocês só puderem dar uma olhada. Contando um pouquinho da minha história, em 2006, eu estava trabalhando há 12 anos numa empresa familiar em Curitiba. Era uma empresa que eu era o braço direito e esquerdo do chefe, era uma empresa que eu gostava muito de trabalhar, mas eu ansiava por novos desafios. Eu estava com 32 anos, tinha passado 12 anos naquela empresa e disse, eu preciso de alguma coisa nova, eu preciso trabalhar num negócio que me desafie, que me motive, que me tire do lugar comum. Sempre fui um curitibano muito bairrista, orgulhoso de morar lá na República, dizendo, não vou sair daqui nunca. Quando surgiu a oportunidade acabou sendo no interior de Santa Catarina. E eu disse, então vamos sair daqui por 2 anos. Sim. Não está passando as apresentações. Não, os slides estão passando. O que não está passando é só as anotações que eu tenho ali nos meus slides. Tudo bem, então vamos assim, não tem problema. Tranquilo. Então, em 2006, resolvi sair daquele conforto que eu tinha e disse, eu vou para uma nova experiência. A experiência era uma empresa de imóveis em Santa Catarina, em São Bento do Sul, que fosse uma empresa internacional. Ela era uma empresa francesa que tinha a produção no Brasil e que tinha passado por diversos problemas, discussão entre sócios. O sócio brasileiro tinha desandado com os sócios europeus e era o desafio que eu queria. Eu disse, botar uma empresa nos trilhos, vamos lá. Achei que eu ficaria 2 anos em São Bento do Sul,
Já são 12 que eu estou lá e estou feliz da vida de morar no interior. Assim, é uma qualidade de vida que é muito legal, porque eu consegui, no final das contas, nessa opção profissional, trazer para o meu dia a dia a adrenalina do e-commerce, a gente poder vender para o Brasil inteiro, mas, ao mesmo tempo, ter a tranquilidade da vida do interior, de você poder ir almoçar com as crianças e tudo mais. No fundo, a gente busca muitas vezes as coisas no dia a dia e acaba esquecendo do equilíbrio. Eu não sou tão velho assim, eu estou aos 44, mas, ao mesmo tempo, aos 30, a gente acha que a vida é só trabalho e vale a pena você buscar um pouquinho mais de equilíbrio, tentar fazer um negócio acontecer de forma que seja saudável e sustentável para todo mundo. E aí eu desenvolvi esse lance dos 4 P's. Como é que a gente chega nisso? Eu precisava de uma paixão, eu precisava realizar alguma coisa, eu precisava fazer alguma coisa que fosse diferente. Eu estava 12 anos na mesma empresa, cansado de um negócio que não tinha mais muita graça para mim, não tinha mais muitos desafios. Fiquei 3 anos naquela empresa. No primeiro ano, a gente consertou a casa, tinha bastante coisa desarrumada. No segundo ano foi o ano de alcançar uma altitude adequada, e no terceiro ano foi o ano de começar a ganhar dinheiro naquilo. E aí surgiu uma coisa que apareceu quando eu comecei a olhar o que os europeus faziam, o que o Brasil fazia. Na realidade, os europeus olhavam o Brasil simplesmente como mão de obra barata. E nós vendíamos a hora homem para a Europa pelo preço mais baixo possível, e os europeus ganhavam dinheiro em cima da gente. Eu disse, não faz sentido isso, eu preciso de uma coisa que traga sentido para a vida, eu preciso de alguma coisa que a gente faça a diferença, eu preciso de alguma coisa que a gente consiga realmente gerar uma marca e não uma cicatriz nas pessoas. Então, muitas vezes você pensa, eu quero deixar uma marca com a minha empresa. Vale a pena você pensar se a tua empresa está deixando marcas ou cicatrizes. Muitas vezes, com as nossas atitudes, a gente deixa cicatrizes. Hoje ainda, antes de chegar aqui, eu estava conversando com o pessoal e eles perguntando se a gente importa da Ásia, se não importa. A Ásia já evoluiu muito, já tem muita coisa boa acontecendo por lá, você já tem pessoas recebendo valores adequados, mas ainda existe muito trabalho semi-escravo, ainda existe muita coisa que, se você quer comprar por qualquer preço, alguém tem que ter produzido por qualquer preço, e esse preço pode ser, inclusive, a saúde e a vida dele. Então, quando eu me dei conta daquilo dentro dessa outra empresa, eu disse, eu preciso de outra coisa, eu preciso de um desafio novo, eu não quero ser participante de um negócio onde nós estamos simplesmente sugando a vida das pessoas. E foi quando surgiu, em 2009, a oportunidade de ir para a Celulose Irani. Celulose Irani era até então a dona da Meu Móvel de Madeira, que tinha sido fundada em 2006. E eu fui para lá com o objetivo de tentar reerguer a indústria, que também existia uma indústria lá. E, ao mesmo tempo, cheguei lá e tinha um negocinho pequeno num cantinho, 5, 6 pessoas lá. Era o tal do site, a Meu Móvel de Madeira, que era para vender móveis no Brasil, gerando valor agregado. Eu disse, cara, isso aí está soando muito melhor para mim, eu estou gostando muito mais do que eu estou ouvindo. Quando eu vi aquilo, eu disse, tem coisa aí, a gente pode desenvolver mais. Resumindo a história, em 2010 nós fechamos a fábrica e a partir dali o foco era 100% Meu Móvel de Madeira. A Meu Móvel de Madeira passou então a ser só uma projetista, uma marca de móveis. Nós desenhamos os móveis e passamos a encomendar a produção nos fabricantes que ficam no nosso cluster, é o maior cluster de madeira maciça do Brasil, fica na região de São Bento e Rio Negrinho. Passamos a comprar de outras empresas e oferecer esses produtos para o mercado nacional. E, felizmente, o negócio começou a crescer, e começou a crescer de uma forma bem impactante, de uma forma bem forte. 2012, a Celulose Irani disse, nós não queremos mais participar disso, nós queremos investir cada vez mais em celulose, embalagem e tudo mais, está fora do nosso core business, e nós fomos buscar investidores que quisessem adquirir a Meu Móvel de Madeira. Um contexto só, 2011 foi o boom dos móveis online no Brasil, muitos investimentos, foi o ano que foi fundada a OPA, com investimento de Monax e outros fundos estrangeiros. Outros competidores foram fundados, muitos dos grandes magazines, que hoje são marketplaces, na verdade, resolveram investir em imóveis porque
olhavam para os móveis e diziam: a margem é muito maior, a margem é muito mais legal, dá muito mais dinheiro. E eles achavam que isso dava até eles terem a logística reversa e virem que não era bem daquele jeito assim, a margem tinha uma justificativa, pelo menos a margem bruta inicial. E nesse ano nós achamos investidores que queriam comprar a Meu Móvel de Madeira, mas ao mesmo tempo queriam só usar ela como se fosse uma plataforma, como se fosse um trampolim para alguma coisa maior, para alguma coisa diferente e alguma coisa que saísse muito daquilo que era o nosso propósito enquanto empresa. Porque lá em 2011, quando a gente repensou a empresa, nós descobrimos que a nossa missão é fazer da casa das pessoas o melhor lugar do mundo. E nós queríamos fazer isso a qualquer custo. Essa é a nossa missão. Nós escrevemos os nossos valores, dissemos: esses são os nossos valores, é nisso que nós vamos acreditar, é isso que nós vamos fazer. Então, quando nós fomos confrontados com uma realidade muito financista de um lado e outra de uma empresa com propósito, uma empresa com valores, ficou muito incoerente para nós. E eu levei isso para a Irani e perguntei: olha, nós temos fundos querendo comprar, mas nós precisamos saber se vocês topam fazer isso dessa forma. E o diretor-presidente da Irani tinha tido a ideia lá em 2006, é um visionário, admiro a postura dele lá em 2006, vender móveis de pinos desmontados no Brasil pela internet. E ele disse: não, eu não quero isso, eu quero fazer alguma coisa diferente. E por que você não compra? E aí começou uma discussão. Eu disse: olha, tem 10 coisas que eu lembro que precisa para comprar meu móvel de madeira, 9 eu tenho, só não tenho dinheiro, o resto eu tenho. E no final das contas conseguimos fazer uma composição que foi interessante para eles, foi interessante para nós, e dissemos: tá bom, vamos comprar. Com a cara e com a coragem, vamos lá ver o que dá, dar a cara para bater e ver o que acontece nesse negócio todo. Mas até então nós descobrimos que o primeiro P que você precisa ter é paixão pelo negócio. Se você não tem paixão, se você não tem vontade de fazer aquilo o tempo todo, por mais que aquilo te dê muito dinheiro, uma hora aquilo cansa, uma hora aquilo não faz mais sentido. Você precisa fazer um negócio que tenha sentido para você. Se você sai todo dia de manhã para ganhar uma nota preta, mas uma grana que você ganha com coisas com as quais você não concorda, que são os teus próprios valores, no final das contas aquilo acaba não tendo graça. Tá? E se você duvida disso, eu só quero lembrar para você dos recentes suicídios de Hollywood, por exemplo. São pessoas famosas, pessoas com muito dinheiro, pessoas que você olha de fora e diz: pô, o que falta para o cara? E no final das contas, falta propósito, falta paixão, falta querer fazer alguma coisa. Então, a primeira dica que eu dou em relação à nossa história é que se você não tiver paixão por aquilo que se faz, procura alguma coisa que você tenha paixão. Não ache que você vai passar a vender móveis, passar a vender utensílios domésticos, passar a vender roupa, qualquer coisa na internet só porque dá dinheiro. Você precisa gostar daquilo que se faz, senão aquilo não vai ter graça nenhuma. O segundo P, que eu acabo em paixão misturando também, é a questão do propósito. Como eu falei, nossa missão é fazer da casa das pessoas o melhor lugar do mundo. Foi isso que nós fomos construindo. E isso acaba gerando coisas no dia a dia que muitas vezes você não consegue perceber o quão impactante isso é. Como eu falei, nós somos de Rio Negrinho. E as pessoas, quando elas descobriram que nós queremos fazer da casa das pessoas o melhor lugar do mundo mesmo, e isso independe do que nós estejamos fazendo, o nosso setor de encantamento, é o nome que a gente dá para o atendimento, elas estão lá para te abraçar, para te acolher. Um dos nossos valores é Pessoalize. Nós queríamos ser a mais digital e a mais pessoal das empresas de imóveis do Brasil. Quando as pessoas começam a pessoalizar, você começa a ter efeitos que não são mensuráveis. E aqui eu quero citar 2 exemplos que aconteceram, que você não vai colocar num manual o que fazer quando acontece um negócio desses, mas quando acontecer, você vai ver, deu certo. Aquela questão de pessoalizar realmente funcionou, é o que nós estamos querendo fazer. O primeiro caso é de uma senhora que ligou no nosso 0800, e ela começou a ligação dizendo: olha, eu sou cliente de vocês já há bastante tempo, mas hoje a minha dúvida não é sobre imóveis, você pode me ajudar? A nossa encantadora: claro que eu posso ajudar. O que você gostaria de saber? Como é que eu posso fazer alguma coisa por você hoje? É o seguinte, vocês são em Rio Negrinho, Santa Catarina, não são? Sim, somos. Daqui a algumas semanas eu tenho um casamento aí na cidade e eu precisava de uma indicação de um salão de beleza.
Quando um negócio desses acontece, você diz, deu certo, as coisas funcionaram. As meninas não só indicaram o salão de beleza, como marcaram para a nossa cliente e ainda mandaram flores para ela no dia do casamento lá, para que ela fosse bem recebida na cidade. Agora eu quero te perguntar, passa pela tua cabeça algum cliente que vai ligar para a tua empresa e perguntar alguma coisa sobre a tua cidade? Alguma coisa sobre a pizza que você recomenda na cidade, sobre a cabeleireira ou qualquer coisa? Qual é a relação que você tem com o teu cliente? A relação ela é realmente pessoal ou ela é uma relação simplesmente me paga e eu entrego? A relação é simplesmente comercial ou ela extrapola isso? Quando ela extrapola, você consegue gerar valor, você agrega valor. É só você lembrar da última vez que você comprou alguma coisa de um amigo próximo teu, quanto desconto você pediu. Normalmente se pede menos para o amigo. O desconhecido se esfola, não tem problema. Mas o amigo não, o amigo você sabe que o trabalho dele tem valor. Você quer que o negócio aconteça de uma forma saudável para os dois lados e a relação ela tem que ser de ganho mútuo. Esse foi o primeiro caso que aconteceu. Aí nós tivemos um outro caso, e felizmente os casos eles são diversos, eles se repetem o tempo todo. Mas esse caso foi um caso legal também, porque eu gosto de contar sobre ele quando a gente fala sobre a autonomia das pessoas. Nós, no Brasil, nós reclamamos muito da burocracia do governo. O Luiz falou que eu sou um dos grandes críticos do governo, e sou mesmo, vou continuar sendo, e sou um crítico da nossa própria burocracia, criada por nós mesmos dentro das nossas empresas. Muitas vezes a gente quer criar uma estrutura muito grande, controle do controle do controle. Você faz alguma coisa e diz, não, beleza, vai dar tudo certo. E aí a pessoa faz alguma coisa errada que não estava prevista. A primeira coisa que se faz é uma reunião para você criar um procedimento. E assim, como bom brasileiro, o procedimento tem que ter um carimbo e uma assinatura ainda. Aí daqui a pouquinho o procedimento não dá certo, aí você cria um outro procedimento para avaliar o procedimento, se deu ou não deu, e assim por diante. E nós vamos criando burocracias dentro das nossas empresas, muitas são impostas pelo governo, sim. Mas o desafio que eu tenho para você hoje é quanta burocracia nós temos na empresa que não é culpa nenhuma de governo nenhum, é culpa nossa. Nós queremos fazer isso. Tá? E se você já teve a oportunidade de ir para uma loja da Apple, em especial nos Estados Unidos, e comprar alguma coisa lá, eu queria que você lembrasse disso agora. O quão incomodado você fica do cara te entregar uma sacola com um iPhone, qualquer coisa, e não te entregar nenhum papel junto. Assim, se diz, eu quero comprar um iPhone X. Ele diz, tá bom, me dá o cartão, você passa o cartão. Ele pega o iPhone X ali, te entrega e diz, tchau. Cara, mas você não vai me dar um papelzinho? Nada, não tem um lugar que eu tenho que carimbar? É sério que você vai fazer só isso comigo? É muita desfeita. Não, eu te mando a invoice pelo e-mail. Mas só? E a gente se incomoda com isso. E no fundo eles estão super certos, eles estão atendendo a legislação e fazendo a coisa do jeito mais prático possível. Dentro das nossas empresas, muitas vezes nós, apegados à burocracia que o governo impregnou na gente, a gente acaba criando processos cada vez mais burocráticos e travando tudo aquilo. Assim, eu acho que nós somos um dos poucos países do mundo que tem lei para telemarketing atendendo o primeiro atendimento. Não precisa de lei para isso, precisa de coerência, precisa se colocar no lugar do cliente e dizer, se eu fosse o cliente, eu queria ser atendido assim. Eu cheguei aqui na terça-feira, na realidade meu voo era na quarta, e eu entrei no site da companhia aérea no dia anterior, porque eu queria ver se eu podia antecipar por conta de um outro compromisso. E aí o site dizia... Eu coloquei o código da passagem lá, o código de reserva. Ele dizia, essas são as tuas opções de voo. Daí eu cliquei, eu quero esse. Dizia lá, em cima dizia, esse é o custo total para você transferir o teu voo. Embaixo, reserva tal, código da classe da tarifa tal, custo 0,00. Aí eu disse, tá bom, beleza, vou clicar aqui. Aí você clicava, ligue para o nosso contact center. Tá bom. Eu não vou contar a companhia, era 0300 570. Tá? Então, vamos lá, vamos ligar para os caras. Aí se liga. Aí você fica 10 minutos com o cara no telefone, para o cara no final falar um negócio assim que eu disse, eu não acredito que você está falando isso. Eu disse, eu quero transferir. Não, a tua passagem não é transferível. Mas como não é transferível? Eu coloquei o código, ele disse que nesse código custa 0.
Não, ela não é transferível. Tá bom. Mas assim, se ela não é transferível, por que diz para eu ligar para você? Não, é que a gente coloca no site para que as pessoas liguem para a gente informar que não é transferível. Esse é um gênio. Assim, parabéns. Alguém, algum dia no board, decidiu nós precisamos de um contato mais pessoal com os clientes, então nós vamos forçar isso. Aí no final ele disse, pode responder a pesquisa de atendimento? Claro que eu posso. Pode ter certeza que eu vou responder. Respondi com a nota mínima que tinha. Essa é a vantagem do telefone, não dá para colocar menos alguma coisa, né? Então eu acho que era 1. Respondi com 1 e pronto. Ele disse, esquece, não vou naquele compromisso e está resolvido o meu problema. No dia seguinte, me liga alguém do setor de qualidade da empresa. E aí o cara me pergunta, eu vi que o senhor deu a nota mínima para nós, eu gostaria de saber o motivo. Eu disse, o motivo é porque vocês dizem que eu não preciso pagar nada para antecipar, tenho que ligar no call center, e o call center diz que é para ligar de alegre porque não tem nada o que fazer. E aí o rapaz diz, tá, então o senhor me passa o seu nome e a reserva, por favor? Gente, vamos pensar. O cara pegou a minha resposta, ele ligou no meu celular. Aí ele pede, dá uma olhada ali, está pequeno, deixa eu ver se eu consigo voltar. Ele pede para eu gastar tempo para soletrar o meu sobrenome para ele. Tá, porque é óbvio que ele não ia entender. O cara pega a minha reserva, pega a minha resposta para me perguntar a minha reserva, o meu nome. Para perguntar o que aconteceu. Está na ligação, vocês disseram que era gravada. Passou esse tempo, ele disse, não, realmente nós erramos, nós não deveríamos ter feito isso, então eu vou fazer a transferência para o senhor. Ótimo. Então só tem a multa, a taxa de alteração. Diz que taxa? Não, a taxa de alteração, porque o senhor não tem nenhum valor de remarcação, mas tem a taxa. E você não está entendendo. Lá em cima está escrito que tudo que eu vou pagar é 0. Embaixo diz 0. Agora você está dizendo que eu tenho que pagar, então esquece. Ah, não, então nós vamos fazer uma concessão para o senhor e nós vamos fazer por 0. Que maravilha. Pensa nos caras gente fina, nos caras bom mesmo assim, de fazer o que tem que ser feito. Só que é engraçado porque muitas vezes é fácil a gente olhar para esse 0300 570 e reclamar dele, quando a gente não ouve o que está acontecendo no nosso contact center. Não ouve o que está acontecendo dentro das nossas empresas. Então, muitas vezes, quando a gente se irrita com isso, a primeira coisa que eu faço é, deixa eu sentar um pouquinho do lado das encantadoras para saber como é que nós estamos fazendo, o que está acontecendo. Tem cliente injusto? Tem, e tem muito. Vou contar daqui a pouquinho uns para vocês. Mas a gente precisa ser muito mais pessoal. E muitas vezes, essa questão de ser pessoal, a informação está ali na tua cara, ela está escancarada. Não pergunte para o cliente de novo. Voltando no exemplo da Apple, quando eu tive um problema com um produto deles, tudo que o cara me pediu era o número de série que está ali. Ele disse, precisa da nota? Não, não precisa, está tudo certo. Eu sei onde se comprou, eu sei quando foi, e é só você trazer aqui para a gente trocar. Quantas vezes nós poderíamos fazer isso na nossa empresa, mas não fazemos? Teve uma vez que a gente resolveu rever o nosso cadastro, porque a gente estava com o pessoal saindo muito rápido do nosso cadastro, e aí nós fomos ver que nós perguntávamos mundos e fundos para o cara. É bom você saber as coisas do cliente. A gente perguntava, por exemplo, RG. Quem aqui pede RG para o cliente? Alguém pede? Tudo bem, se está com vergonha não tem problema. Tá? Eu sei que você já pediu, até o dia que se disse, para que serve o RG mesmo? Primeiro que dá para você fazer 27 nessa nossa república. Segundo, que o RG não serve para nada, você não precisa dele na nota, ele não é um identificador único, ele não é nada. Mas você pedia, confessa. Nós pedíamos. Até que um dia nós dissemos, para que serve? Então, muitas vezes você pode simplificar processos. Voltando na questão de propósito, a cliente ligou no nosso encantamento e disse, eu queria saber quanto custa um tampo de mesa. E aí a atendente disse, mas a senhora não precisa comprar um tampo de mesa, foram 2 meses da sua compra, a senhora tem 2 anos de garantia, qual é o problema? Não, o tampo não tem problema nenhum, é que a minha filha tem 2 anos e ela pegou uma canetinha e riscou o tampo inteiro, agora eu estou com uma mesa nova e um tampo todo rabiscado. Ah, então tá bom. As meninas do nosso encantamento providenciaram o custo para ela,
pediram para a logística avisar no dia que o produto foi despachado. Aí entra a questão de autonomia, elas têm autonomia para isso. Elas foram numa papelaria da nossa cidade e compraram um quadrinho desses risque rabisque, esses escreve e apaga, sei lá como é que chama, e mandaram junto com um bilhete dizendo: está aqui uma coisa para tua filha não precisar riscar mais a nova mesa. Eu sequer sabia que isso tinha acontecido. Por quê? Porque o encantamento tem autonomia para gastar isso, tem autonomia para fazer. Nós não precisamos de processos quando o que nós queremos é encantar clientes. Se você quer encantar, encante os teus funcionários e eles vão encantar os teus clientes o tempo todo. E isso só acontece se eles compartilham dos teus valores, compartilham do teu propósito. Mas vamos lá, tem mais P's. Persistência. Eu gosto de falar desse porque tem que ser muito persistente nesse país. Assim, a gente precisa querer muito. Às vezes você é um cara jovem, você está cheio de sonhos e tudo, sinto muito se vai se decepcionar. Vai acontecer de vir aquela guia nova, aquele DARF novo, aquela pesquisa nova e vem. Eu recebi essa semana uma pesquisa do IBGE. Nós fomos selecionados para preencher mensalmente e voluntariamente a pesquisa do comércio do IBGE. Ela é voluntária, se eu não preencher eu tomo multa. Eu disse: então tá bom, eu pago a multa. Não, você paga a multa, mas tem que preencher do mesmo jeito. Grande coisa. Se você não persistir naquilo que você quer, você tem que ter um plano muito claro daquilo que você quer, você vai desistir muito fácil, porque nós somos um país que é um país que ele luta contra o empreendedor. O tempo todo, eu sinto muito te contar isso. É lindo, ontem o Itaú inaugurou o Cubo é fantástico. Você vê aqueles empreendedores com ideias fantásticas, os melhores indo para fora. Os melhores construindo coisa fora. Porque nós precisamos de um país que seja diferente, um país que queira fazer a diferença no nosso negócio. Eu vou pular um pouquinho, contar que em 2016 nós acabamos iniciando uma operação na Europa. Por N motivos, o principal deles é que o europeu valoriza custo-benefício e nós queríamos testar alguma coisa diferente. Nesse ano, no início do ano, nós decidimos, além de ter a nossa operação que fica na Alemanha, abrir uma operação na Inglaterra, porque com o lance do Brexit e tudo mais, nós queremos ter uma operação lá, vender em libras para os clientes, o mercado inglês está crescendo e nós queremos fazer um negócio lá. Você liga na embaixada, no consulado da Inglaterra, aqui do Reino Unido, na verdade, aqui de São Paulo, eles têm um setor que é o DIT deles, que é o desenvolvimento de negócios internacionais, e eles fazem para você tudo o que você pedir para eles em termos de prospecção de mercado, em termos de potenciais parceiros e tudo mais. Quando eu falei com eles, a primeira vez que me indicaram, eu disse: não, mas eu sou muito pequeno, eu não vou nem gerar emprego lá, eu faço tudo à distância. Não tem problema, liga para a gente. O governo inglês, ele pega, manda para você o estudo de caso, ele faz toda a prospecção, ele te mostra prós e contras, ele faz benchmarking, inclusive contra outros países europeus, que eles brigam por isso. E você diz no final: mas assim, eu não sei, talvez eu gere um emprego em 3 anos. Não tem problema, está tudo certo. Venha para o nosso país, porque nós queremos de empreendedores no nosso país. Então, quando você quer empreender no Brasil, que entre os 190 países analisados pelo Banco Mundial, é o número 125, e eu não sei como a gente consegue, mas 125 em questão de fazer negócios, pode ter certeza que se você não tiver persistência, vai fazer concurso público. Tá? Não tenta empreender. Faça um negócio que faça a diferença. E se você não tiver a paixão, se você não tiver o propósito, a persistência vai acabar muito rápido com você. Muito rápido, porque você vive dando muro de ponta de faca. Então, isso é o tipo de situação que acontece hoje, por isso eu recomendo para vocês muita paciência para empreender no nosso país. Mas se você tiver perseverança, se você tiver propósito, e se você tiver paixão por aquilo que você faz, a chance de você ser bem-sucedido é muito grande. Era pouco tempo para eu contar para vocês, então você tem aqui o meu LinkedIn, se você quiser entrar em contato. Tem o meu obrigado, e ali no meio tem o Brasil Novo. O Brasil Novo é o cupom que você pode usar no meu móvel de madeira, caso você queira saber a nossa história inteira, porque tem um livro que a gente escreveu, ele fez a maluquice de fazer isso. Você pode comprar esse livro, na verdade o que vai acontecer é que você compra um, se ganha mais um, para que você possa contar para mais alguém a história do empreendedor maluco que resolveu fazer algumas coisas no Brasil. Obrigado, gente. Uau!